Fundo azul. Logo Justiça Federal. Tribunal Federal Regional da Terceira Região. Você sabe o que é um No crime canto inferior federal? direito há um intérprete de A palavra Libras. crime já assusta, Fundo não é branco. mesmo? Ao centro, a Quando palavra falamos em crime. crimes federais, Letra então, surge na tela e forma uma frase crimes federais. crime é um ato proibido por lei e que prevê uma pena determinada caso seja realizado. Pode ser cometido por uma pessoa ou por um grupo. Quando um crime é federal? O artigo 109 da Constituição Federal nos diz quais são os crimes de competência da Justiça Federal. Na tela, um livro verde e branco com o título Constituição. Confira os 10 crimes mais Fundo comuns azul. que passam Na tela, pela os crimes Justiça citados. Federal: descaminho, contrabando, estelionato, moeda falsa, crime contra a ordem tributária, tráfico transnacional de drogas, crime contra o sistema financeiro, falsidade ideológica, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, lavagem de dinheiro. Fundo verde. Sequência de imagens. Além disso, outros crimes completam essa Na lista, tela, os crimes como citados. corrupção, apropriação indébita previdenciária, trabalho escravo, crimes ambientais, uso de documento falso, crimes praticados por e contra indígenas, crimes praticados a bordo de navio ou aeronave, entre outros. Processo penal brasileiro. Ao fundo, uma balança de justiça. Como é o processo penal? O processo penal brasileiro tem uma Ilustração primeira de fase dois policiais inquisitória, sentados à mesa na conversando qual com um tramita homem. inquérito policial, Abaixo, e ilustração uma de um segunda júri. fase acusatória, a ação penal. Na tela, os processos citados. Geralmente, o processo penal começa com a denúncia do Ministério Público Federal a partir de um inquérito policial. Essa denúncia é apresentada para a Justiça Federal de primeiro grau. Se o juiz receber a denúncia, o réu é citado, tomando conhecimento da acusação. Depois, marca-se uma audiência para o interrogatório, oitiva de testemunhas, análise de provas, alegações finais e a sentença do juiz. Os recursos são julgados pelo Tribunal Regional Federal. No chão, desenho de uma silhueta humana. No caso de crimes dolosos contra a vida, quando há intenção de matar, o processo é submetido ao Tribunal do Júri. Ilustração de um tribunal. Um exemplo foi o Júri Popular, realizado pela Primeira Vara Federal em Naviraí, Mato Grosso do Sul, em 2022. Fachada da que Justiça condenou Federal. um homem Dois por homens em uma atropelar um floresta. policial militar ambiental. Nesse caso, a prática do crime contra um funcionário público federal, no exercício de sua função, atraiu a competência federal. Já os crimes de menor potencial ofensivo, entendidos como os crimes ou contravenções penais, cujas penas máximas não sejam superiores a 2 anos de privação de liberdade, são julgados pelos Juizados Especiais Federais Criminais, que têm o rito simplificado. Fachada da Justiça Federal. A Justiça Federal em São Paulo conta também com a Central de Penas e Medidas Alternativas. Dois homens Criada em tiram 2013, e revelam uma a placa CPEMA cinza. acompanha Pessoas a mexendo no execução de computador. penas restritivas de direitos e alternativas à prisão, de forma a garantir seu cumprimento efetivo, como prestação de serviços à comunidade. Sequência de vídeos. E Dois por homens falar em entrando ao processos lado de criminais, policiais. você sabia que a Justiça Federal da Terceira Região foi a pioneira na alienação antecipada de bens nos processos criminais? Fachada da Justiça Federal. A Sexta Vara Federal de São Paulo foi a primeira a determinar a venda de bens de luxo, apreendidos em operações criminais, para Relógio evitar dourado. a depreciação dos bens Um ao receiver. longo do tempo necessário ao Diversos julgamento carros dos em uma processos. garagem. Em 2012, por exemplo, 20 relógios de alto valor de um famoso traficante colombiano foram leiloados. A alienação antecipada foi justificada em virtude do tempo decorrido, desde a apreensão dos relógios e de sua dificuldade de conservação. Diversas pessoas Nesse em tipo uma de sala. procedimento, não há prejuízo ao réu, caso haja uma reversão de condenação, pois o produto da arrecadação é depositado em conta judicial. Fachada da Justiça Federal. Em 2014, o TRF3 editou a Resolução 379 sobre alienação antecipada de bens e regulamentou a questão na Terceira Região. Sequência de imagens de um O tribunal em sessão. TRF3 sempre buscou mecanismos de combate à corrupção, quer seja em seus julgamentos, quer seja administrativamente,
com a conscientização e treinamento de seus membros e servidores. Em busca de maior efetividade na persecução penal e ressarcimento ao erário público, a Justiça Federal da Terceira Região foi a pioneira em diversas medidas, como acordo de delações premiadas, rito das interceptações de dados e telefônicas e a repatriação de obras de arte do exterior e a sua destinação a entidades culturais. Em uma calçada, pessoas caminham. A imagem da Zoom até uma placa. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Para alterações legislativas, como por exemplo a Lei 13.964 de 2019, que dentre outros temas disciplinou a doação de obras para centros de cultura, nos casos em que o crime não tenha vítima Ilustração determinada. de um homem fazendo sinal de positivo. E agora, ficou mais claro? Você consegue citar outros exemplos de crimes ou contravenções penais julgadas pela Justiça Federal? Logo, Justiça Federal. Tribunal Federal Regional da Terceira Região.